Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. A aula de hoje vai falar sobre proporcionalidade, que dentro da matemática é um conteúdo muito importante e muito importante mesmo para o aprendizado de vocês. Proporcionalidade. O que isso significa? A palavra proporcionalidade vem do termo proporção, que por sua vez significa igualdade entre duas divisões. Vamos entender isso com um pequeno exemplo. Digamos que eu tenho 1 dividido por 2. O resultado desta continha é igual a 0,5. Tá? Assim como na divisão de 3 dividido por 6. O resultado também é 0,5. Tá? Quando a gente fala de proporção, o resultado também é conhecido como razão. Tá? Então, se a razão de duas divisões são iguais, podemos dizer então que temos uma proporção, ou seja, 1 dividido por 2 e 3 dividido por 6 são proporcionais. Proporcionalidade, ela se divide em duas áreas, proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. A proporcionalidade direta, ela também é conhecida como elementos diretamente proporcionais ou como grandezas diretamente proporcionais, E tem como seu princípio fundamental a seguinte afirmação: se uma grandeza aumenta seu valor, a outra grandeza que está em relação de proporção também aumentará. Bom, nós podemos dizer também, que a proporcionalidade direta ela dá uma ideia para a gente da seguinte forma, Se nós temos duas grandezas relacionadas ou dois elementos como x e y estão relacionadas entre si, formando uma proporção, ela se dá da seguinte forma. Na proporcionalidade direta, se x crescer o seu valor, o y também crescerá. Se x diminuir o seu valor, o y também diminuirá. Se x for multiplicado, o y também será multiplicado. Se x for dividido, o y também será dividido. Então você deve estar se perguntando o que é grandeza e o que é elementos. Vamos ver aqui mais para frente. Grandeza. O que seria grandeza? Grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir ou contar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vários exemplos. Tipo o tempo. O tempo é uma grandeza matemática, física, que nós podemos sim chamar de grandeza. Por quê? Porque nós podemos medir, nós podemos contar a quantidade de tempo que nós temos no nosso dia. Então, se a gente pode contar, a gente pode medir, então nós podemos dizer que o tempo é uma grandeza. Outro exemplo de grandeza é o peso, que nós também podemos medir, nós podemos contar o peso de vários objetos, como de nós mesmos. Então, o peso também é uma grandeza. Outro muito importante dentro da matemática é o comprimento, que nós também podemos medir as distâncias, as alturas. Então, tudo o que nós podemos medir e contar, nós vamos chamar de grandeza. Já os elementos, nós também podemos dizer que são uma espécie de grandeza, Por quê? Porque podemos medir e nós podemos contar. Então, todos os elementos a gente pode dizer que é uma grandeza porque a gente pode medir ou contar. Por exemplo, eu tenho os sacos plásticos. Se eu juntar vários sacos plásticos, nós podemos contar a quantidade de saco plástico. Nesse caso, nós vamos dizer que este elemento saco plástico é uma grandeza. As pedras. Nós podemos contar a quantidade de pedras de um certo lugar? Sim.
Se nós tivermos ele em um recipiente qualquer e tiver várias pedrinhas, nós podemos contar cada uma. Então, nós podemos dizer que eles são os elementos de uma grandeza. Tá? Nesse caso, as pedras também podem ser chamadas de grandeza. Agora, veja como é importante saber classificar o que é um elemento e o que é uma grandeza. Tá? Se nós fizermos uma relação entre saco plástico e pedras, nós podemos entrar naquela divisão, né, de proporcionalidade direta ou proporcionalidade inversa. Então, vamos ver aqui o exemplo. Proporcionalidade direta. Como eu falei, nós temos uma relação, tá, de saco, e dentro desse saco, imagine que nós temos 20 pedras. Tá? Então, eu vou criar aqui uma tabela para que vocês possam enxergar melhor essa relação entre saco, né, saco plástico e pedras. A quantidade de sacos plásticos, nesse caso aqui, nós temos apenas um saco plástico e dentro dele nós temos a quantidade de 20 pedras. Né? Se eu aumentar mais um saco plástico, né, nós vamos ter ao todo, então, a quantidade de 40 pedras. Observe que eu estou aumentando mais uma quantidade de saco plástico. Nesse caso agora nós temos 3 sacos plásticos e a soma de todas as pedrinhas estão dando um valor de 60 pedras. E se eu continuar aumentando a quantidade de saco, provavelmente nós também vamos aumentar a quantidade de pedras ao todo, certo? E essa relação, nós vamos dizer que essa letra N aqui, o nosso elemento, né? Quanto maior for a quantidade de saco plástico, nós vamos aumentar a nossa quantidade de pedras. Né? Então, como é que eu vou entender e reconhecer que isso forma uma proporção, né, uma proporcionalidade direta? Simples, basta apenas a gente pegar e marcar uma seta, né, do menor valor, tá, daquela grandeza no sentido do maior valor. Então, do menor para o maior. Nesse caso aqui, na quantidade de saco plástico, observe que o número 1 é o menor valor e ele vai aumentando gradativamente até o valor de n, né? Que quanto maior for o valor de n, maior vai ser a quantidade de pedra. Vou marcar também na quantidade de pedras uma seta vermelha, que vai do menor valor para o maior valor. Né? Observe que as duas setas estão indo na mesma direção, do menor valor para o maior valor. Quando isso ocorre, nós dizemos então que nós temos uma grandeza, né, diretamente proporcional. Na proporcionalidade inversa, já vai ser o contrário. Tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. Imagine que eu tenho que contratar alguns pedreiros para que esses pedreiros possam terminar uma obra com menos tempo possível. Se eu contratar 2 pedreiros, eles me afirmaram que vão terminar a obra em 30 dias, certo? Eles também disseram que se contratar mais 2 pedreiros, essa obra vai reduzir a metade do tempo. Tudo bem até então? Eles também afirmaram que se nós contratarmos 8 pedreiros, nós vamos reduzir um pouco mais a quantidade, né, de dias trabalhados para terminar essa obra. Tá? Então, observe agora que para mim identificar se uma relação entre grandezas forma uma proporcionalidade inversa, novamente nós vamos usar a técnica da seta.
Então vamos pegar a primeira grandeza e vamos colocar uma seta. Sempre, pessoal, nós vamos colocar do menor valor para o maior valor. Observe que a seta está apontando para baixo, certo? E na segunda grandeza, nós também vamos colocar uma seta do menor valor para o maior valor. Então, observe que a seta agora apontou para cima. Neste caso, quando as setas elas estão invertidas uma da outra, então podemos dizer que nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Vamos pegar uma pequena revisão do que nós aprendemos hoje. Tá? Qual é a diferença, então, de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa? Simples. A proporcionalidade direta, ela diz que se uma grandeza aumenta o seu valor, a outra grandeza também vai aumentar. E no caso da proporção inversa, uma grandeza aumenta de valor, a outra diminui o valor. Então, elas vão sempre em sentidos opostos. Tá? Grandezas proporcionais diretas, elas vão sempre no mesmo sentido e inversa vão em sentidos diferentes. Bom, pessoal, esse foi o comecinho da nossa aula sobre proporcionalidade. A partir de agora, eu acho que vocês já conseguem resolver algumas questõezinhas. Tá? Vamos ver mais coisas sobre proporcionalidade futuramente na próxima aula. Novamente, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.